Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Eram santas almas lá do cativeiro. Eram santas almas lá do cruzeiro. Eram santas almas lá do cativeiro. Saravá, viva as almas! Hoje eu vou contar um pouco da história do nosso templo de Umbanda, Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Ontem, dia 13 de maio, o nosso templo completou 36 anos de trabalho de abertura. A finalidade desse templo de Umbanda é levar a fé, o amor, a espiritualidade e a forma de conhecer a nossa religião. Todos sabem que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, é uma religião que trata as questões da natureza e trata também a mediunidade e a espiritualidade. Nada melhor do que falarmos dos pretos velhos. A história dessa casa, através da mãe Fátima, que é a sacerdotisa da casa, que é o médium que recebe o Vovô Serafim. Eu sou o sacerdote dessa casa, que trabalho com o preto velho Pai Joaquim. E os filhos dessa casa também desenvolveram sua mediunidade e trabalham com vários pretos velhos e pretas velhas dentro do nosso congá. O Vovô Serafim é uma entidade que na minha vida ele é de suma importância. Ele foi realmente o pai que eu não tive na terra, porque eu não convivi com meu pai biológico por muito pouco tempo. Então o Vovô Serafim me ensinou a respeitar, a amar, a compreender a vida e a morte, a compreender a existência humana e a compreender por que os homens necessitam buscar o caminho da fé. Nós morávamos ainda em São Paulo, a mãe Fátima era adolescente, jovem, com 16 anos, e eu tinha 9 anos. E foi quando o Vovô Serafim se incorporou e ela teve a oportunidade de ser liberada dentro do templo, o qual ela trabalhava, para ter consultas com pessoas que estavam na assistência. Como a forma espiritual de trabalho daquele templo era primeiro os médios se prepararem consultando as crianças, então eu fui a primeira pessoa a consultar com o Vovô Serafim. Isso na década de 70. E o Vovô Serafim, quando pegou na minha mão, disse para mim que eu era muito criança, que eu era jovem e que eu teria um grande destino na minha frente espiritualmente e que eu deveria sim entender qual era a missão que Oxalá tinha me dado na terra, que era ser um líder espiritual. Naquele momento da minha vida, a gente passava por muitos obstáculos, dificuldade, e o Vovô Serafim pegou na minha mão e disse: meu filho, nunca se esmoreça com a vida, com os problemas da vida, acredite no seu amanhã, acredite no destino que Oxalá dá aos homens da terra. E dali começou a minha trajetória espiritual junto à mãe Fátima. Em 13 de maio de 1985, nós fundamos o templo Vovô Serafim e Ogum Três Espadas, porque o Vovô Serafim disse para mim: nunca esqueça o nome do velho. Quer dizer que eu nunca esquecesse o nome dele. Contar essa história até me emociona, porque essa é a história também da minha vida, não é só a história do contato que eu tive com uma entidade do mundo espiritual, não é só uma história que fala de uma religião, é a história da minha vida,
porque ali começou a trajetória da minha religião, do meu estudo, do meu envolvimento com as pessoas da minha liderança espiritual. Partindo desse princípio, podemos falar um pouquinho dos pretos velhos, porque se a gente fosse falar dos pretos velhos, eu passaria o tempo inteiro e muitas horas falando muitas coisas, de muitas experiências já vividas. Embora as pessoas procurem respostas para suas vidas, para o seu momento na Terra, mas a entidade preto velho na Umbanda são entidades da sabedoria. Nós colocamos pretos velhos, nós se remetemos sim aos escravos que vieram para o Brasil como escravo e depois, quando eles chegaram a uma certa idade, eles viraram os pretos velhos. Hoje, eles simplesmente baixam num terreiro de Umbanda ou se incorporam num terreiro de Umbanda para contar ou orientar as pessoas através da sua sabedoria e da sua capacidade espiritual. Mas quando falarmos em velhos ou pessoas com mais experiência de vida, pessoas que tiveram realmente experiência na sua vivência, que sofreram, que se resignaram, que aprenderam, que se permitiram a ter sabedoria, paciência, resignação, a gente vai entender que não existe só o preto e o velho, e sim espíritos iluminados, abençoados, espíritos que saíram de uma cultura, de um país, tiveram que aprender uma nova cultura, se adequar, se adaptar num novo país, aprender a sua forma de linguagem, aprender as exigências daquele momento para viver a vida deles física, morrerem, se transformarem, irem para Aruanda, como nós chamamos na Umbanda, e voltarem como forma de incorporação dessas lindas e maravilhosas entidades. Então eu percebo que muitas pessoas colocam as entidades dos pretos velhos, ou quimbandeiro, ou feiticeiro, ou que muitas vezes um preto velho pode ser um branco velho, ou que pode ser uma entidade diferente. Não que eu discorde, porque sempre nos meus vídeos eu gosto de colocar que eu não estou aqui para corrigir ninguém e nem impor o que eu penso ou a maneira qual eu pratico e penso. Eu respeito todas as crenças, todas as formas de existir, todas as maneiras de trabalhar espiritualmente. Apenas não podemos fugir do lógico e da cultura. Se a gente for para a China, não existe pretos velhos. Se a gente for para a própria África, da onde eles saíram para vir para o Brasil, lá não existe incorporação do preto velho. Mas lá existe o trabalho espiritual de Egungun, ou dos ancestrais, aonde eles vão louvar aqueles sacerdotes que se evoluíram, que morreram e que são chamados através dessa divindade chamada Egungun para auxiliar as pessoas, curar as pessoas, receber oferendas para modificar ou transformar um problema ou a vida de alguém. E no Brasil nós ganhamos essa riqueza. O que nós temos no Brasil não se encontra em outro lugar do mundo. O Brasil, por ser um país miscigenado, um país de diversidade cultural, de conceitos espirituais, ele faz com que ele tenha algo diferenciado. Como eu já disse em outros vídeos, nós exportamos Umbanda. Nós temos a Umbanda genuinamente brasileira, uma religião, um tipo mediúnico que só se encontra no nosso país. Então falar com o vovô Serafim, com o pai Joaquim, com a tia Maria, com Maria Conga, com o pai João de Angola, pai João da Guiné, com vovó Serafina, com vovó Catarina, enfim, com todas as linhas dos pretos velhos, é uma bênção divina
é um momento espiritual único, que é a hora que você consegue chegar na sua tranquilidade e compreender a sua própria existência. O que mais aprendi com eles foi entender a minha existência na minha vida, na minha casa, na minha companhia, no meu convívio social, no meu convívio profissional e espiritual. Vamos aprender um pouquinho com o vovô Serafim quando ele diz assim: meu filho, se você é pai e você não tem amor para servir o seu próprio filho, como é que a sociedade ou a terra vai poder te fornecer amor? Minha filha, se você é mãe e você não tem paciência com o seu filho, você não tolera os momentos de dificuldade do seu filho, como é que você vai ser uma mulher respeitada e compreender melhor a sociedade qual você vive? Olha o dom divino que Deus lhe deu de poder gerar e ser uma mãe, aquela que carrega o seu filho no seu colo e dá o seu seio para ele se alimentar para a sua sobrevivência. Um jovem conversando com o vovô Serafim: meu filho, por que você não se permite viver seu destino corretamente? Por que você não se permite estudar, conhecer melhor sua própria família, o seu próprio seio familiar? Por que você não se permite ser maior que eles? Voltando ao vovô Serafim, que torna a me emocionar: meu filho, por que você carrega tanto rancor no seu coração? Por que você não se permite a entender que a vida na terra é apenas uma passagem? Seja uma pessoa mais pura, uma pessoa mais harmoniosa, uma pessoa mais paciente, mais carinhosa, que você vai entender que de vez você sofrer tanto, você vai sorrir e viver melhor. Voltando ao vovô Serafim: meu filho, não se esmoreça nunca. Acredite que você veio aqui com uma missão. Cada um tem a sua. Não inveje a missão do outro. Não queira ser o que o outro é, seja quem você é. E se algum momento na sua vida você promoveu o mal a alguém, olhe para Deus e recupere a sua consciência e não faça mal a ninguém. Então isso eu aprendi ao longo do tempo desse templo, ao longo do tempo qual eu com toda a humildade venho consultar o vovô Serafim e os pretos velhos. Eu adorei as almas, eu sempre adorei as almas, com muito orgulho que nós construímos esse templo, com muita dedicação, muito amor e muita fé. Que Deus, os orixás, que são energias da natureza, e os pretos velhos possam, sim, levar para nossas casas, para as nossas vidas, muito amor, sabedoria, paciência e grandeza da riqueza, que a riqueza nem sempre é a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha vida, mas sim a riqueza que eu sou capaz de compreender o que eu posso fazer com tudo que tenho e ainda dá para dividir. Que o vovô Serafim abençoe a mãe Fátima, que é minha irmã querida, me abençoe por todo o orgulho que eu tenho de ser sacerdote e filho dele nessa casa, e que abençoe todos os seus filhos, que abençoe cada um que invocar a presença espiritual e o nome dele. Que nós possamos sim passar por esse momento tão difícil da terra, e esse ano nós não pudemos mesmo fazer a festa dos pretos velhos, mas eu tenho certeza que esse momento vai passar e que eu vou poder sentir ele segurar na minha mão e falar: meu filho, não esmoreça, mesmo passando um momento tão difícil como todos nós estamos passando. Saravá Umbanda, saravá os pretos velhos, eu adorei as almas, saravá meu vovô Serafim. Pai João de Angola, vem trazendo paz, vem trazendo amor, vem no fundo da sacola, vem para iluminar, vem para saravá, vem para mostrar o que aprendeu com Oxalá. Saravá.